Muitos temas já temos abordado a respeito de diversas áreas da nossa vida como seres humanos. E você tem possibilidade de alguns desses temas que já foram tratados, você tem possibilidade de acesso ao nosso canal. E busque lá saber para ter uma orientação da palavra de Deus para a sua vida. Nesta oportunidade, nós queremos falar sobre a oração respondida. E vamos tomar como base aquilo que está relatado na primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, versículos 41 a 45, que diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma pequena nuvem como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Talvez você já tenha feito orações e ainda aguarda resposta das mesmas. Uma das características que precisam estar presentes em nossa vida de oração é a nossa perseverança. Ou seja, continuar na mesma fé, crendo em uma intervenção até que Deus intervenha ou responda à sua oração. O profeta Elias havia acabado de viver uma das maiores manifestações da glória e do poder de Deus, quando enfrentou os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, deuses pagãos. E como resposta às suas orações, Deus enviou fogo dos céus, que consumiu os holocaustos e toda a água que havia sido posta no altar que ele havia restaurado. Porém, logo em seguida, havia novos desafios, e como Elias já havia aprendido que Deus responde às orações a seus servos, ele foi orar. Todo desafio, toda empreitada, todo novo tempo, sonho, promessa, precisam ser acompanhados de oração persistente até que Deus responda. Quais são então as características das orações respondidas? Em primeiro lugar, orações respondidas estão alinhadas com a vontade de Deus. Elias era um profeta, e uma das características de um profeta de Deus é ouvir o que Deus tem a dizer e transmitir aos homens a sua palavra e direção. O profeta aqui havia transmitido uma palavra de Deus aos homens: vai chover. E isso quando as circunstâncias eram absolutamente contrárias, pois há anos havia seca em Israel, o que também havia acontecido por causa da oração do profeta. Ainda nessa primeira carta de Reis, esse primeiro livro de Reis, no capítulo 17, no versículo 1, nós encontramos: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou,
nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Observe que o texto diz, perante cuja face estou. Aqui está a diferença de uma oração que terá resposta. Ela é uma expressão da vontade de Deus. É o que diz o texto lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7, onde lemos, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, quando estamos nele e nas palavras dele, a consciência da vontade dele está em nós. Então faremos orações que efetivamente serão respondidas. Então precisamos, como Elias, estar presente e perante a face de Deus. E como o texto de João nos direciona, precisamos estar nele. A oração respondida será fruto de uma intimidade desenvolvida com Deus, onde, como diz uma canção que comumente cantamos, passamos a viver mais dele e menos de nós mesmos. Essas orações não serão egoístas, mas eficazes em clamar, em declarar na terra a vontade de Deus. É claro que a vontade de Deus incluirá também nosso bem-estar, nossa provisão, nosso livramento, pois ela é boa e perfeita e agradável, mas com certeza também irá abranger áreas além disto. Em segundo lugar, as orações respondidas expressam a dependência de Deus. Veja a atitude do profeta Elias ao liberar essa palavra. Ele foi para o lugar de oração e a Bíblia deixou evidente a sua postura diante daquele desafio que já lemos. Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Subiu ao Monte Carmelo. Isso nos reporta também ao texto de Mateus, capítulo 6, versículo 6, onde encontramos: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, ele estava no lugar secreto, lugar da intimidade com Deus, e esse lugar está disponível a todos nós. Precisamos fazer uso desse privilégio que temos de poder buscar a Deus e encontrá-lo. Isaías, no capítulo 55, versículos 6 a 13, encontramos: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei.
Saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Este é o chamado ao relacionamento diário com o Criador. Mesmo sabendo que isso demandaria esforço e trabalho, como no caso do profeta que subiu ao monte, e no caso que precisaremos tomar atitudes que nos acheguem a Deus e à sua presença. Veja que o profeta conhecia esse caminho e, sem dúvidas, esse entendimento foi imprescindível para o que ele viveu e foi acompanhado pela sua atitude de se inclinar por terra a ponto de colocar seu rosto entre os joelhos. Isso revela uma extrema dependência do favor e da intervenção de Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: antes, ele dá maior força. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A nossa postura diante de Deus revela muito do que somos. Como temos comparecido diante de Deus? Nos dias atuais existe em nós uma série de pessoas que agem como se Deus fosse obrigado a intervir em suas causas e em suas orações. É possível observar um tom de cobrança acerca de seus pedidos, sendo que na palavra observamos justamente o oposto acerca das orações que Deus responde. Isso encontramos, por exemplo, em Isaías capítulo 57, versículo 15, onde diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ele parte em socorro daqueles que dele dependem, que entenderam que sem ele nada pode ser feito. Aí então ele partirá em nosso socorro. Creia, dependa, humilhe-se em verdade, e esse dia será um divisor de águas na sua história. Ainda Isaías, no capítulo 66, versículo 2, encontramos: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Em terceiro lugar, no texto que utilizamos, as orações respondidas vêm de pessoas que conseguem ver além das circunstâncias. Muitas vezes oramos e, ao ver que as circunstâncias não são favoráveis, desanimamos, desistimos e esquecemos da causa pela qual oramos. Porém, precisamos olhar com os olhos da fé, conforme encontramos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Jamais podemos perder a certeza que Deus tem poder para intervir, ainda que não estejamos conseguindo ver alguma coisa favorável ao nosso clamor. Com Elias foi assim. Observe. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma
pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Veja que foi necessário perseverar, insistir, e isso não apenas por uma, duas, três vezes, o que já seria algo mensurável. Deus não está respondendo. A mensagem fica claríssima para todos nós, que precisamos nos tornar pessoas que creem, não importa o quanto demore ou pareça improvável, e sejamos capazes de insistir quanto for necessário até que a promessa venha. Essa esperança em crer mesmo quando nada se mostra favorável é decisiva na construção da nossa história de milagres com Deus. Chegou o tempo em que você viverá uma intervenção de Deus. Não olhe apenas para as circunstâncias, mas faça o que o salmista expressa no Salmo 121. O Salmo 121 vai dizer o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. O que concluímos disto então? Deus havia enviado uma seca sobre aquele povo para que houvesse conversão do povo aos desígnios de Deus. Hoje existe um tempo seco em sua vida? A seca trazia uma chance ao novo de outra vez alinhar-se aos objetivos de Deus, reconhecer a dependência e reconhecer o poder de Deus, e assim trazer o povo ao arrependimento. Se você consegue identificar áreas de escassez em sua vida hoje, essa é também uma oportunidade de, se for o caso, fazer o caminho de volta ao centro da vontade de Deus. E se encontrar lugares em sua vida que você tem consciência que estão fora da vontade de Deus, de fato arrepender-se e implantar em sua vida todas as características de quem tem suas orações respondidas, fazendo orações alinhadas à vontade de Deus, totalmente dependentes dele e vendo além das circunstâncias. Assim nos tornaremos um local novo e pronto para receber a chuva e com ela o novo tempo sobre nossas vidas. Venha para essa experiência diária, a oração respondida, e Deus responde segundo o seu propósito, o seu querer, é a promessa que Deus tem para nós. Deus nos abençoe.